começando o nosso giro de norte a sul do Espírito Santo, começando por São Mateus, a cidade que completa 478 anos de história, né? Uma das mais antigas aqui do Espírito Santo. O João Batista, nosso colega, já está conosco trazendo esse destaque. Olá, João, seja bem-vindo. Olá, Cláudio e amigos que acompanham o Si Notícias. Apesar do crescimento populacional e o desenvolvimento econômico e industrial do município, essas histórias ficaram gravadas ou através dos casarios da época do Brasil colônia, ou de nomes de ruas importantes que imortalizaram personagens da nossa historiografia. Cada rua do centro de São Mateus é carregada de história. Rua Barão dos Aimorés. O nome é uma homenagem ao Major Antônio Rodrigues da Cunha, que ganhou o título por decreto imperial em 24 de agosto de 1889. O Barão de Aimorés foi um grande produtor de café, responsável por introduzir a cultura nas terras mais altas da região. Qual é a visão do Barão? Ele queria interiorizar o desenvolvimento. Então ele vai subir o rio São Mateus, né, na segunda metade do século XIX, e vai se estabelecer aqui, no Cachoeiro do Cravo. Vinha de canoa pelo rio, aqui começa essas corredeiras, então chegou aqui nesse ponto, ele fez então a casa dele e esse comércio que é na verdade era um comércio e indústria. Porque o que ele fez? Ele fez uma barragem, a água tocava as moendas para a fabricação do açúcar e de aguardente. E aqui depois ele vai fazer a casa dele e seguiu para povoar o sertão de São Mateus. Andando pelas ruas da cidade, vamos encontrando pessoas que não nasceram aqui no município, mas que escolheram São Mateus para viver e trabalhar. Quem passa pela rua ainda pode observar algumas construções antigas que retratam uma época do Brasil colonial. Por aqui, também encontramos um profissional que resiste ao tempo. Filho de celeiro e sapateiro há 50 anos, Antônio de Souza, mais conhecido como Trovão, está há 11 anos trabalhando nesse ponto, na Rua Barão dos Aimorés. Por aqui, muitas pessoas ainda trazem sapatos, sandálias, bolsas para pequenos concertos. O meu pai era celeiro, entendeu? E eu comecei a trabalhar com ele com 8 anos, pegava a ferramenta, uma coisa assim. Aí aprendi a profissão, com 20 anos eu me casei, aí tive 3 filhos. Meus 3 filhos, todos 3 é sapateiro, entendeu? Tem um em Nanuque, outro em Pedro Canário e outro no Rio. Todos 3 é sapateiro. Seu Antônio disse que ainda há demanda para esse tipo de trabalho, mas faltam profissionais. O sapateiro hoje é uma profissão muito procurada. Por quê? Porque eu aqui, por exemplo, eu não dou conta. Eu trabalho de 6 da manhã à meia-noite todos os dias e ainda fica coisa sem fazer. Entendeu? Então a procura é absurda. Principalmente, eu tenho serviço aqui para mais duas pessoas, mais 2 sapateiros. Mas, infelizmente, você não acha mais essa mão de obra. É uma mão de obra que está escassa. Antônio não é mateense, mas tem uma paixão muito grande pela profissão e pela cidade que o acolheu. Eu vim para São Mateus através de uma cliente que chegou lá em Nanuque, na minha sapataria aqui de São Mateus. A primeira pessoa que eu conversei em São Mateus foi o Roberto Sapateiro. E ele, por sinal, ele foi muito gentil comigo. Me indicou aqui, falou, eu trabalhei naquele ponto ali e aqui em São Mateus tem espaço para mais um. E ele me indicou aqui e eu vim, acertei com a moça daqui, a dona Ádila, e estou aqui até hoje. Quantos anos já? Já tenho, moço, aproximadamente de 9 a 10 anos que eu estou aqui nesse ponto. Eu saí daqui, fui para o lado aqui, mas voltei para cá. Se apaixonou pela cidade? Não, daqui eu só saio quando eu morrer. Andando um pouco mais, chegamos na Praça Nossa Senhora da Conceição, em frente à Igreja Matriz, de arquitetura histórica. São Mateus, minha cidade, só por este seu luar, quem partir leva saudade.
Ao lado, a Praça do Mirante, onde está o Museu de São Mateus. Nesse prédio estão guardadas imagens e objetos que fazem parte do acervo histórico da cidade. Assim é São Mateus, cidade cheia de riquezas naturais, um polo para o desenvolvimento do norte e noroeste do Espírito Santo. Parabéns ao povo mateense, parabéns São Mateus. Mas para encerrar, a frase que faz parte da música composta por Joel Guilherme, abre aspas, São Mateus, minha cidade, só por este teu luar, quem partiu leva saudade, e de saudade há de voltar. Fecha aspas. Esse foi o nosso destaque de hoje. Voltamos com você aí no estúdio em Linhares, Cláudio. Obrigado, João, pelas informações aí de São Mateus e região norte.